Muito boa noite, meus irmãos. Prazer em revê-los. Há um mês que eu não estou por aqui, não é? E aconteceu uma coisa, para mim foi providencial, porque vai começar uma nova série de sermões agora sobre o Sermão do Monte, chamado Sermão do Monte, e para mim a essência do ensino de Jesus. E eu, em conversa com o reverendo Adriano, sugeri que eu pregasse hoje sobre eleição, que é um sermão que eu vou pregar domingo na Igreja Presbiteriana lá em Goiânia, onde eu estou assistindo. E aconteceu uma coisa que eu tenho a impressão que foi providencial. Normalmente, quando eu saio assim, eu saio com 2 sermões, não é? E na hora em que eu peguei para vir para Brasília, eu disse, não, eu vou levar só mesmo o sermão sobre eleição. Só que na hora que eu peguei o texto, eu não peguei o texto sobre eleição. Eu peguei o sermão sobre um outro tema. E quando eu cheguei aqui, eu tomei um susto, mas também eu tomei um alívio, né? Porque eleição é um assunto que talvez fosse melhor tratar em escola dominical, para que os irmãos tenham a oportunidade de fazer perguntas. Mas observe bem como Deus me pregou uma peça, que nada acontece por acaso. E o texto que se me depara para falar para os irmãos hoje, abro aí em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Eu vou ler aí, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus está subindo para Jerusalém. Você lê o contexto histórico, que é o que nós queremos fazer neste primeiro passo. Ele está subindo para Jerusalém. No capítulo 9, no verso 21, se você ler lá, diz assim que Jesus tomou a decisão de subir para Jerusalém. E ele sabia o que ia acontecer em Jerusalém. Ele vinha sempre dizendo para os discípulos: eu irei para Jerusalém, lá eu serei julgado imoralmente, lá eu serei morto, lá eu serei sepultado e no 3º dia eu ressuscitarei. Só que os discípulos não atinavam para estas proposições de Jesus. Então ele está subindo para Jerusalém e passa por Jericó. Ele podia passar por fora de Jericó, mas ele decide atravessar a cidade de Jericó. Observe aí
entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Quando ele entra na cidade, um homem chamado Zaqueu tomou conhecimento. Provavelmente ele já sabia que Jesus ia passar por ali. Agora observem bem o que é que o texto diz a respeito deste personagem, Zaqueu. Ele diz aí no verso 2, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos. Essa é a primeira informação que o texto nos dá a respeito de Zaqueu. O que era o maioral dos publicanos? Roma dominou praticamente toda a Judéia. E Roma fazia o seguinte: ela chegava, suponhamos, num determinado, a Baixa Galileia, a Alta Galileia, a Judéia, eles criavam determinados aliados. Então ele escolhia, por exemplo, uma pessoa, né, de uma família abastada, né, em regra geral da elite religiosa, e transferia para essa pessoa o direito de cobrar impostos, ou então de governar, como era o caso dos Herodes. E Zaqueu foi escolhido pelo Império Romano para ser o cobrador de impostos de Jericó e vizinhança. O critério não era estabelecido por Roma. Roma não estabelecia o critério. Roma estabelecia a cota que o Felizardo, no caso aqui Zaqueu, deveria anualmente mandar para os cofres do Império. A pessoa sobre a qual pesava a responsabilidade de cobrar impostos, os critérios, ela é quem estabelecia. Então Zaqueu era um indivíduo assim, era uma espécie assim de ministro da Receita Federal ali daquela vizinhança, e ele é quem estabelecia os critérios. Daí Lucas dizer o seguinte, que ele era o maioral dos publicanos e rico. Mas esse homem queria ver Jesus. Quando Jesus entra na cidade, Lucas dá uma explicação aqui muito interessante. Lucas dá uma terceira informação de que ele era de pequena estatura, que para mim não diz muita coisa. E o que é que ele faz? Quando ele sabe que Jesus entrou na cidade, ele sai correndo pelo meio da rua e sabe que Jesus ia passar lá em tal avenida, ele vai, sobe num pé de sicômoro e fica lá aguardando. Ele procurava ver a Jesus. Aqui algumas coisas extremamente estapafúrdias. Provavelmente ele era um homem de meia idade. E a coisa mais humilhante para um homem de meia idade na cultura palestinense era correr no meio da rua. E lá vai o Zaqueuzinho correndo no meio da rua, né, para trepar num pé de sicômoro a fim de ver Jesus. Vocês acham que ele estava simplesmente curioso em conhecer Jesus? Não acredito. Jesus entra na cidade, ovacionado pelo povo, a multidão seguindo, e quando chega debaixo do pé de sicômoro, o texto é silente, não nos diz que Jesus recebera quaisquer informações a respeito de Zaqueu. Né? Jesus vai no meio da multidão aqui, quando ele vai passando por debaixo do pé de sicômoro, ele para. Olha para cima, está lá o Zaqueu. Imagine o quadro. E Jesus diz assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ele não disse assim, Zaqueu, desce devagar, querido, que eu quero hoje te fazer uma visita. Ele disse, desce depressa, porque hoje me convém. Jesus é quem estabelece as regras do jogo.
me convém pousar em tua casa. Zaqueu desce, depressa, né? E quando Zaqueu desce, a multidão que estava ali, diz o texto, observe bem aí no verso 7, todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. A cidade toda odiava Zaqueu. E todo mundo ficou estupefato. Jesus vai se hospedar na casa de um homem pecador. O que era um homem pecador? Se a gente trouxesse para o contexto de hoje, essa turma aí da Lava Jato, tudo isso é pecador, tudo são ladrões. Estão aí roubando. Se a gente fosse mais rigoroso, a gente trazia e colocava no mesmo saco o Senado, a Câmara. A elite política e econômica do nosso país está corrupta. E a coisa vai desdobrar mais, porque o Sérgio Moro tem mais coisa. Então o pecador era uma garota de programa, era uma pecadora. Um cobrador de impostos, ministro da Receita Federal, era um pecador. Um indivíduo que violentava os princípios da Torá era um pecador. Te lembra quando Jesus entra na casa de Simão, o pecador, que uma mulher entra, né, e lava os pés de Jesus? Ela é chamada uma pecadora da cidade, uma prostituta. Então, dentro da concepção do povo, Zaqueu era um pecador. Vocês vão saber por que ele era pecador. Ele era um pecador de colarinho branco. E Jesus estava apressado. Ele precisava chegar em Jerusalém. Ele para. Aí há uma palavra aí, meus diletos, no texto, que essa palavra, para mim, ela determina todo o contexto do texto. No verso 8 diz assim, entre mentes. Tem um advérbio de tempo, né? Jesus entra na casa de Zaqueu. Eu sou muito curioso, às vezes eu fico querendo saber como eu gostaria de estar ali para ver com a conversa de Jesus. Será que Jesus disse assim para eles, Zaqueu, meu querido, olha, tu pensas que eu não sei que tu subiste ao pé de sicômoro? Não é porque tu és pequenininho, não. É porque tu estás com um brutal sentimento de culpa. Tu és um ladrão, Zaqueu. Eu sei, eu conheço. E Jesus conhecia mesmo. Todos nós somos passíveis de sermos corrompidos. Quer dizer, o dinheiro em si ele é amoral, o dinheiro não é corrupto, mas o dinheiro revela quem é corrupto. Aqui pode ter muitos irmãos extremamente piedosos e que são semanalmente tentados pelo mamon, pelo dinheiro. Então Jesus sabia que Zaqueu estava vivendo um grande drama. Ele percebe que ele estava se desestruturando tudo. A rigor não era Zaqueu que queria ver Jesus, Jesus é que queria ver Zaqueu. Jesus era que estava procurando Zaqueu. Quando ele vai passando debaixo do pé de sicômoro, ele para, olha para cima. Ele não tinha nenhuma informação. Está lá o pobrezinho do Zaqueu, olha arregalado. E o homem olhou para mim. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Há uns 15 anos, aqui no Distrito Federal, foi cometido um grande crime. Mataram um jornalista, logo no final da ditadura, chamado Mário Eugênio. E havia muitos militares envolvidos, havia um coronel, uma cúpula aí da polícia militar, porque o Mário Eugênio ia para as rádios e arrasava.
mataram o Mário Eugênio. Mas a polícia descobre, por uma questão até de honra, porque o Mário Eugênio era querido por Brasília, todos os mais antigos aqui talvez se lembrem do fato. Prenderam o mentor intelectual do crime, chamava-se Divino 45. Olha o nome, Divino 45. Prenderam um policial privilegiadíssimo, intelectual. Ele foi que preparou tudo. Ele foi morto numa madrugada quando saiu da rádio. Prenderam o Divino 45, isolaram o Divino 45. Não dava entrevista, nada, mas a Globo conseguiu uma entrevista num domingo à noite. Conseguiram a entrevista, mas foi ao ar no domingo à noite. E vocês sabem que entrevista com repórter, principalmente da Globo, você não pode responder a primeira pergunta. Se você responder a primeira pergunta, você entra num círculo vicioso. Daí Ernesto Geisel era o único presidente da República que não dava entrevista. E o repórter chegou lá e perguntou assim: o senhor sabe quem matou o Mário Eugênio? Não sei. Mas a perícia tem dito que o senhor foi o mentor intelectual. Eu não posso falar. Já falou, e muita coisa. Eu não posso falar. Porque havia um coronel, uma polícia que estava envolvido, e havia outros, né? Pessoas envolvidas, se eu não posso falar. Aí o repórter pergunta: por que o senhor não pode falar? Eu não posso falar. Não posso falar. Aí o repórter disse assim: mas aquelas 7 crianças, filhos do Mário Eugênio, você acha justo aquelas crianças ficar sem pai? Eu não posso falar. E o repórter percebeu, né, que naquele momento o semblante do Mário Eugênio, do Divino 45 mudou. E o repórter insistiu e insistiu: diga, o senhor acha justo? O senhor acha justo? Hein? O senhor acha justo aquelas crianças agora sofrendo sem um pai? E ele, no desespero, ele deu um grito assim: eu não posso falar, porque eu tenho filhos de 6 anos. E eu os amo, eu não posso falar. Mas é capaz de arquitetar um crime para matar um pai de família de 7 filhos. Está vendo como é o ser humano? O Zaqueu está vivendo um problema assim. E Jesus, então, sabe que ele está vivendo esse grande conflito existencial de culpa. A segunda coisa que eu descobri aqui, meus diletos irmãos, é que Jesus procura entender Zaqueu. Aí ele vai à casa de Zaqueu. Conversa com Zaqueu. Zaqueu abre o coração com Jesus. Porque uma coisa é você conversar com uma pessoa, você não sabe o que ela pensa. Outra coisa é você conversar com uma pessoa, e essa pessoa chega e diz assim: meu querido, eu sei que você está roubando. Eu sei que você está defraudando. Eu sei que você está falando da vida alheia. Eu sei que você não dá o dízimo. Eu sei que você é um corrupto. Você está à margem daquilo que eu estou propondo. Eu acho que isso foi que Jesus disse para Zaqueu. Zaqueu, eu sei, Zaqueu. Jesus procurou entender, o conflito é de Zaqueu. Como dizem os psicólogos, noteticamente ele confrontou, ele não expôs Zaqueu. É muito interessante isso. Ele em nenhum momento expôs Zaqueu. Aí quando Zaqueu sai, na porta de casa, Zaqueu, ao lado de Jesus, Jesus disse para a multidão: hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem aqui é filho de Abraão. Hoje houve restauração. Hoje houve cura. Aí o Zaqueu, ele se manifesta. O Zaqueu diz aí, observem bem,
Verso 8, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Zaqueu vinha explorando. Agora ele disse: eu resolvo dar a metade dos meus bens. E ele diz aqui: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Só Jesus, meus irmãos. Quanto esse homem não roubou, quanto mal esse homem não fez. E ele diz assim: eu não vou devolver aos cofres públicos, eu não vou fazer uma delação premiada, Senhor, de forma nenhuma. Eu vou devolver aos pobres. Eu roubei dos pobres. Eu não roubei da elite. Que o que estão fazendo no Brasil aí é roubando do trabalhador. Não é a elite econômica que detém o poder que está sendo explorado, coisíssima nenhuma. É o pobre do trabalhador. É você quem vai pagar esses milhões aí que estão sendo roubados. Deus permita. Vocês sabem por quem que eu tenho orado nesse processo todo? Por um homem chamado Sérgio Moro. Deus permita que aquele homem não seja eliminado. Resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. Agora, meus diletos irmãos, perceba bem essa situação. Os puritanos diziam uma coisa muito interessante. Os puritanos diziam o seguinte: é melhor o pecador que sabe que é pecador do que o santo que sabe que é santo. O que é que os puritanos estavam querendo dizer? Os puritanos estavam querendo dizer o seguinte: que é melhor o pecador que sabe que é pecador, porque cotidianamente ele está se arrependendo dos seus pecados, do que o santo que sabe que é santo. Porque o santo que sabe que é santo, ele vive naquela ilusão de que ele é intocável, de que ele não peca. Agora vamos trazer isso para dentro do contexto da nossa igreja. É melhor o crente que sabe que é pecador do que o crente que pensa que é santo e que não peca. Quantos irmãos provavelmente estão aqui, estão vivendo conflitos no lar, conflito no trabalho, conflito das mais diversas naturezas. Sim. Você está aqui. E Jesus está dizendo para você hoje, querido, precisa haver uma restauração, precisa haver uma cura. O que é que você resolve dar hoje ao Senhor? Então Jesus descobre que aquele homem vive um grande conflito. Como Jesus sabe o conflito que você está vivendo. Talvez ninguém sabe, nem o pastor Adriano, nem o pastor Edilton, tem um conselho, mas Jesus sabe. Jesus procura entender, Jesus não estabelece um juízo a priori. Jesus podia ter dito assim: mas você, né, rapaz, aí, escondido, sem vergonha, como diz o nordestino, cabra safado, você é o explorador aqui do povo. Já imaginou se Jesus tivesse dito? O povo tinha arrancado o pé de sicômoro com Zaqueu e tudo. Porque o povo diz aí o texto, no verso 7, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Agora eu sei porque que Zaqueu saiu correndo. Não é porque ele era de pequena estatura não, meus diletos irmãos. É porque ele não tinha liberdade de ir e vir. Você já imaginou Jesus ali, à frente do povo, para cumprimentar Jesus? O povo ia linchar
achá-lo, sem dúvida nenhuma. Mas ele tinha um problema sério. E ele queria ver Jesus. Ele não sabia que Jesus o procurava. Jesus sabe exatamente onde é que ele estava. Então Jesus sabia do conflito que ele vivia. Jesus procura entendê-lo. Hoje me convém pousar em tua casa. Eu quero pousar em tua casa. Como eu disse, como eu gostaria, meus irmãos, de pensar o que é que Jesus conversou com ele. Há um moralista católico, já falecido, chamado Bernard Herrmann, que ele dizia o seguinte: o melhor, quando se corrompe, se torna o pior. O melhor, quando se corrompe, se torna o pior. Quando a gente dá assim uma olhada na história política do nosso país, quem que imaginava há 10 anos que hoje estaremos vivendo isso? Quando um homem de 9 dedos, de origem humilde, lá no interior de Garanhuns, construiu um sonho para o país. O melhor, quando se corrompe, se torna o pior. E uma terceira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto, como eu disse, é que Jesus não expõe Zaqueu. Jesus não expõe publicamente Zaqueu, mas confronta com intimidade, com ternura, dizendo-lhe que havia necessidade de arrependimento, de mudança, mudar para viver, Zaqueu. Você não pode continuar assim. Aí quando ele sai, o próprio Zaqueu verbaliza: Senhor, eu resolvo dar aos pobres. Eu resolvo dar aos pobres, ó Senhor, metade dos meus bens. Imagine quanto é que esse homem não havia explorado. Não deve haver aí 100 milhões. Essas delações premiadas. Quanto é que ainda ando lá pelo Zurique? Agora a justiça prevalecerá, meus irmãos. Pode ficar absolutamente certo que eu ainda creio na justiça. Jesus não expõe Zaqueu, Jesus trabalha o coração de Zaqueu. E isso é extremamente claro aqui no texto, não é? Quando ele entra, ele conversa com Zaqueu, ele confronta Zaqueu, não é? E ele diz assim: hoje houve salvação nessa casa. O que é salvação? Jesus não estava dizendo necessariamente que Zaqueu naquele dia tinha levantado a mão, aceito a sua proposta do Evangelho e que ele iria para o céu. Não. Salvação no Novo Testamento é uma palavra muito abrangente. Serve não apenas para dizer que Deus nos justifica de uma maneira livre e soberana, ou seja, Deus perdoa os meus pecados, Deus não me declara justo, Deus me declara perdoado os meus pecados, e que a partir do momento em que Deus me justifica e que Deus me induz a crer no Evangelho, nada me separará de Deus, nem vida, nem morte, nem coisa do presente, nem coisa do porvir. A salvação nesse sentido, metafísico, catológico, mas a salvação no sentido de cura, de arrependimento, de mudança de rota, de ética nova. É essa aqui a concepção que Jesus está dando. Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Agora há uma coisa aqui muito sutil. Jesus disse: este homem é filho de Abraão. Sabe o que foi que levou Zaqueu a toda aquela conduta esdrúxula, aparentemente impensável? É que Zaqueu conhecia a Escritura. Zaqueu era um judeu. Zaqueu conhecia a palavra de Deus. Estudara, quando criança, a Torá. Todo judeu
quando criança, estudar a Torá. Sabia. Não matarás. Não terás outro Deus diante de mim. Honra teu pai e tua mãe. Não cobiçarás os bens do teu próximo. A mulher do teu próximo. Ele sabia disso. E era isso que ele estava fazendo. Não furtarás. Não roubarás. E era isso que Zaqueu estava fazendo. Então, quando Jesus disse, houve hoje salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão, Jesus estava dizendo, esse rapaz conhece a palavra de Deus. Agora, o que é que de prática eu quero deixar para os irmãos? Hoje eu estou falando um pouco, até porque eu estou com um problema de garganta, estou fazendo um tratamento e ainda vou para Goiânia hoje. Eu pensei em ir amanhã, mas aí a minha esposa, nós resolvemos, é melhor a gente dormir em casa, a gente viaja 2 horas e meia, e a gente chega em Goiânia, né? Mas o que é que de prático tem esse texto para nós? Primeira coisa, queridos, que esse texto nos ensina é que tempo não cura pecado. Tempo não cura pecado. Apenas endurece o coração. Verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, diz, Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje pousar em tua casa. Há quanto tempo Zaqueu não vinha sofrendo aquele drama íntimo e terrível, em razão da sua ética, né, da sua ambição, porque o dinheiro é uma coisa muito interessante, meus irmãos. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é o pior de todos os males. E se o amor ao dinheiro toma o lugar de Deus na sua vida, a medida do tempo nunca enche. Enquanto mais você tem, mais você quer. Aí você vai se corrompendo. É irreversível. Quando você tira Deus e coloca o ter, acabou. É terrível. É terrível. E tempo não cura. O que cura? O que cura é salvação, é restauração, é arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Fiel em quê? Fiel em perdoar. Seja o sentimento de culpa que você esteja vivendo, se você decide hoje, eu vou deixar esse tipo de vida, eu quero me curar dessa obsessão, por várias coisas. No momento em que você faz esta opção, o que é que diz a palavra de Deus? Aquele que confessa o seu pecado e deixa alcançará a misericórdia. E os seus sentimentos de culpa, Deus vai tratar. O apóstolo João diz assim, se a tua consciência te acusa, Deus é maior do que a tua consciência e sabe todas as coisas. No momento que você toma uma decisão séria em mudar de vida, em fazer a opção pelo Evangelho, e andar com Jesus, e crer em Jesus, em se tornar semelhante a Jesus, Deus esquece o seu passado. Deus esquece os seus pecados. O tempo não cura pecado. Pelo contrário, ele vai cada vez mais nos afundando no poço. Segunda coisa prática que esse incidente aqui pode nos ensinar. Não se destrua, nem exacerbe sua culpa. Deus sabe das suas limitações e a sua graça é maior do que todos os seus pecados. Não adianta você ficar com esse sentimento de culpa profundo, porque isso não vai resolver nada. Quem sabe você está com um problema como um irmão seu, aqui, de relacionamento. Você tem de ir e conversar com o irmão. Quem sabe você não está sendo fiel para com o Senhor, em determinada área da sua vida. Não adianta você ficar com um sentimento de culpa. O caminho é arrependei-vos
e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E este desejo de mudar, querido, já é uma manifestação da graça de Deus. Lutero dizia que quando nós cometemos um pecado, ou então nós cremos, né, numa proposição de Deus, e a gente pensa assim, eu sou bom porque eu tenho fé para crer nesta proposta de Deus. Lutero disse, isso aí já é uma excelente boa obra, a graça não está aí, você vai afundar de novo. É graça de Deus, por isso que você está aqui hoje à noite. Por isso é que eu me enganei na troca dos papéis, porque Deus sabe que você precisava ouvir essa palavra. E não pense, meus diletos irmãos, que eu estou aqui jogando carapuça, coisíssima nenhuma. Eu sigo nesse aspecto Martin Lloyd Jones ipsiliter. Toda mensagem que eu prego, eu primeiro prego para mim. Hoje eu constatei um incidente muito desagradável para mim, no casamento de uma sobrinha minha, e era quase 2 horas, o almoço não saía, né? E eu saí com o meu irmão, assim, com o pai da noiva, e o cerimonial, né? Não tinha dado a ordem ainda para servir. Aí o meu irmão ficou aqui, eu fiquei aqui, os fotógrafos tiraram, né, retrato da mesa, do almoço e tal, e eu estou ali, eles precisavam primeiro a noiva passar, a noiva passou, o noivo passou, cumprimentei e tal, etc., foi para lá. Aí vi um garotinho e eu entrei aqui, né? Eu entrei, teve um cerimonial, e disse assim, primeira família. Eu disse, mas eu sou membro da família. Não, mas primeira família. Eu disse, mas eu sou membro da família. E ele foi me empurrando assim, né? Primeira família. Eu olhei para ele assim, o senhor me respeite. O senhor me respeite. Eu sou irmão do pai da noiva, o senhor me respeite. Fiquei nervoso, fiquei bravo. Aí o Fábio já correu aqui para me segurar, né? O Fábio, papai, se controle. Ainda bem que eu não trago com o meu trabunco. Por quê? Porque eu sou humano. Eu me senti agredido naquilo ali, né? Aí eu passei a tarde toda com essa angústia terrível. Amanhã eu vou telefonar para o meu irmão. Rapaz, descobre o telefone desse rapaz, eu quero falar com ele. E depois ele veio, porque ele foi aluno do meu irmão. Ele veio, falou comigo, mas eu nem quis falar. Ele chegou, bateu em mim, o senhor me desculpa, eu não sabia e tal. E eu fiquei calado, porque senão eu podia dizer uma tolice. É nordestino, eu me conheço. Não é? Então o tempo não cura pecado, mas arrependimento, né? Não se destrua exacerbando a sua culpa. Procure a restauração o mais breve possível, para que você não sofra. Porque a ira, ela vai se introjetando. A ira, ela vai se introjetando de tal forma que chega um momento em que você relativiza. Por isso é que a Bíblia diz assim, irai-vos, não pequeis, não se põe um sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Eu podia ter estragado a festa a filha do meu irmão. Ainda bem que eu estava com o doutor ali ao meu lado, segurando. Porque me irritei. Eu disse, olha para o pai da noiva e olha para mim, rapaz. E a cara de um é a cara do outro. E ele, mas o que mais realmente me exasperou é que ele chegou, é da família e foi, né? Eu disse, eu sou da família, da família. Aí eu, como diz o nordestino, aí eu soltei os cachorros. Né? Eles sabem que aqui dentro da gente
tem 2 cachorros. Que a gente alimentar mais, ele aparece com mais facilidade. Em último lugar, queridos, a única coisa que Jesus ordena aqui a Zaqueu está pressuposto no texto. Jesus não compactuou com Zaqueu. É que Zaqueu mudasse de vida. Ele precisa mudar de vida. Então, que quando ele sai, ele diz: Senhor, eu resolvo dar. E eu acho encantador essa expressão: eu resolvo dar aos pobres. Senhor, eu não resolvo dar a Milton, não, porque o Milton é oficial de justiça, Senhor. É da elite, jurídica, ganha um dinheirão. Não vou dar para o Marco, não. O Marco é um homem que manda no Banco do Brasil. Não vou dar para o empresário lá, o meu irmão dele, não. Eu vou dar ao pobre. Quem é o pobre aqui que está precisando, que eu roubei, que eu tenho roubado? Porque quando você deixa de dar o dízimo, você está roubando. E quando você dá o dízimo, pensando que está fazendo um negócio com Deus, aí a situação se agrava, porque o critério não é dar para receber. Está lá no livro de Deuteronômio: cada um contribuirá segundo tiver proposto no coração, de acordo com a bênção que o Senhor lhe houver concedido. Você dá porque você recebeu. Se aqui ninguém recebeu nada de Deus durante esse mês, não dê nada. Diga para Deus: o Senhor não merece o meu respeito, o Senhor não me deu nada. Não diga isso não, porque Ele pode mandar um insulto cardíaco e você, puf, vai embora. E essa é a grande beleza do cristão, é que o cristão não consegue viver nessa ambivalência. O apóstolo João diz lá: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Por que eu estou aqui pensando, meu Deus? Porque a semente de Deus que está no Joel, qual é a semente de Deus que está no Joel? É o Espírito Santo, é o conhecimento da palavra. O Espírito Santo é que vive me ajudando. O apóstolo Paulo diz que há um conflito dentro do Joel, dentro do Adriano, dentro de todo crente, entre viver segundo a carne ou viver segundo o Espírito. Daí Lutero ter dito que nós somos simul justus et peccator. Nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo. Esse é o conflito que cada dia o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração e que nós só nos livraremos dele quando nós formos glorificados. Nós já fomos eleitos, nós já fomos chamados, nós já fomos justificados, nós estamos sendo agora santificados e nós seremos glorificados. A glorificação é quando nós formos estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. A glorificação consiste no fato de que nós hoje estamos livres da culpa do pecado, nós hoje estamos e podemos estar livres do domínio do pecado, mas nós não estamos ainda livres da presença do pecado. A glorificação é a libertação total e plena de tudo isso que nos afasta do coração de Deus. Que Deus nos abençoe, meus diletos irmãos, e que essa palavra possa, de uma forma ou de outra, ser usada pelo Espírito Santo para falar a você como falou a mim.